este cunha tiene, agüita serpenteando por las acequias en remolinos hacia nuestras vidas. De cantar balinas y a la vez llorando todas mis penas y acabar. Pachamama está de fiesta. Una estrellita que alegre me decía, canta cantorcito a la agüita madre cuya. Boa noite, eu sou Deise Aguilera, terapeuta holística, e esse é o programa O Sagrado Feminino. Em nossos últimos programas, falamos muito sobre trazer essa mulher sagrada à tona, mostrar para o mundo essa mulher sagrada. Mas como mostrar para o mundo essa mulher sagrada, se nem mesmo você ainda se reconhece como uma mulher sagrada? E esse é um ponto muito importante. Nos nossos últimos programas falamos sobre esse olhar de amor, amor pelo feminino, amor por você mesma, de criar esse hábito e esse laço de amor com você. Falamos também sobre um momento de contemplação da vida, onde você está atenta e sai do automático. Percebe quais são os seus passos, percebe como você tem lidado com o dia a dia. Falamos também sobre essa percepção, esse olhar mais atento sobre as suas emoções, sobre você mesma como mulher. E o primeiro passo para uma mulher sagrada é se conhecer. Conhecer o seu corpo, a sua individualidade, perceber a sua energia, a sua personalidade e fazer as pazes com tudo isso, o que não é fácil. Porque muitas vezes as mulheres estão no desequilíbrio, brigando consigo mesma. Então brigam com o corpo, brigam por ser mulheres, elas se maltratam, às vezes só mentalmente. Elas vão pensando internamente aqui, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso me chateia. E fica rodando nesse ciclo repetitivo e que ela não muda, ela não tem nenhuma ação que faça com que ela progrida para um espaço de tranquilidade, de amor por ela mesma. E quando a mulher percebe todos esses pontos, já é um grande passo para que ela comece essa mudança interna e ela perceba nela essa mulher sagrada. Olhar-se atentamente e amar-se profundamente. Eu sei que não é fácil. Estamos muito acostumadas a amar, às vezes, o outro, ou ninguém. Então, esse amor para nós sempre fica por último. Sempre nós somos as pessoas que temos que fazer tudo dentro de uma casa. Uma mulher que trabalha fora também tem essa individualidade de trabalhar fora e tem muitas obrigações. Dentro de casa tem outras obrigações com os filhos e ela é sempre cobrada. Então ela tem essa característica que é muito feminina de doação. Então ela está sempre acolhendo. E esse acolhimento, muitas vezes, sugere que ela tenha mais tempo para os outros do que para ela. E assim foi com muitas mulheres nesses últimos anos, nesses últimos séculos. As mulheres deixaram de ter um olhar para elas e começaram a ter esse olhar apenas para os seus filhos, para a sua família, por aqueles que estavam ao seu redor, em que ela cuidava e alimentava, trazendo toda a sua força, todo o seu carinho. É muito comum que eu veja pessoas que chegam aqui no meu consultório falando que ela consegue dar respostas para as outras pessoas, trazendo para quem está ao seu redor uma palavra amiga, uma expressão de igualdade, mas quando é para ela, isso nunca acontece,
Por quê? Porque ela não tem esse olhar, ela não está querendo que isso aconteça. Talvez por uma distração, talvez por um hábito. A mulher, ela perde esse olhar para ela e ela começa a olhar só para fora, para os outros, se dedicando o tempo todo. E isso dá uma infelicidade muito grande, porque a mulher começa a não se perceber também como uma geradora de vida para ela mesma. Essa fertilidade precisa ser usada para si e não só para o outro. Temos aí um ranço de igreja católica, onde a mulher foi colocada menor do que o homem, e essa falta de empoderamento da mulher muitas vezes está ligada à religião, ainda que ela não seja uma praticante. É uma questão cultural. As mulheres foram colocadas numa situação em que o homem é maior do que a mulher. E, na verdade, isso não existe. Eles são complementares. A mulher tem a sua energia e o homem tem a energia dele. São energias diferentes. E é muito comum que você veja isso com muita facilidade quando, por exemplo, eu vejo aqui no meu espaço, um terapeuta faz um trabalho que uma mulher também faz. A dinâmica, o jeito de se relacionar com aquela atividade é muito diferente. O homem tem um olhar diferente do que uma mulher. E isso é muito grandioso, porque cada um capta e traz para si, trabalha de uma maneira essa personalidade das ações que estão acontecendo. Então, cada um tem a sua individualidade, tem a sua energia, e os dois devem ser contemplados, devem ser absorvidos por nós como sabedoria. Porque também temos o nosso lado yin e o nosso lado yang, que é um lado mais passivo e um lado mais ativo. Se isso também está em nós, temos também esse masculino e feminino, que também deve ser visto com atenção. Então, hoje eu gostaria de falar com você sobre os excessos, sobre as pedras, sobre as bagagens que você anda levando pela sua vida e que muitas vezes não tem dimensão de quanto isso está trazendo sofrimento e dor para você, e aquelas que você faz questão de guardar, ou que não quer nem mexer, porque causa algum tipo de dano, de sofrimento, de pensamentos que você não quer trazer nesse momento. Então, o meu momento hoje com você é para que você faça essa análise. Vamos trabalhar os conflitos de forma que você entenda quais são os que estão mais na frente, que vocês podem liberar primeiro. E às vezes temos muitos conflitos internos, temos muitas questões aí de autoconhecimento, de aceitação, de mudança, que isso vai por uma vida toda. Às vezes as pessoas têm essa ansiedade, né? Então eu vou começar a me trabalhar e isso vai acontecer em um mês, em um ano, estarei pronta. E não é assim. A gente funciona como camadas. Então a gente vai liberando essas camadas e aí vai se lapidando, vai se conhecendo, vai melhorando e vai entendendo quem somos nós. Então a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais feliz. Mas é muito possível que quando você tenha lá seus 80 anos, você ainda esteja se trabalhando sim, ainda esteja retirando o lixo que acumulou dessa vida, de outras vidas, da vida das pessoas. E é muito comum que as pessoas às vezes carreguem o lixo do outro. Ela já tem o seu próprio lixo, já tem os seus próprios conflitos e pesos. Mesmo assim, às vezes ela carrega o do outro também. E nem percebe. Não percebe que carrega esses conflitos e isso vai pesando, vai deixando a vida mais confusa, mais chata, mais difícil. E a pessoa começa a olhar essa vida aqui na Terra como um grande fardo. É muito comum eu ver as pessoas falando: nossa, minha vida é muito pesada, é muito difícil. Ela tem uma intenção que às vezes nem é expressada, em que o dia que ela morrer ela vai se libertar e vai sair daqui porque esse planeta está muito ruim.
Então, muitas vezes nós estamos cheias de conflitos internos, de guerras internas, de questões mal resolvidas. E então, colocamos isso como a nossa verdade. E geralmente vamos nos alinhar com a energia que está fora de nós, também de conflito, também de dor, também de sofrimento, também de guerra. Então, uma pessoa que projeta muito situações ruins, está sempre falando sobre coisas ruins, muito possível ela também esteja se alimentando dessas coisas ruins. Então, às vezes, um programa de rádio que não é muito adequado, que fala sobre muita violência, sobre situações de muito conflito, ou programas de televisão que trazem apenas sujeira, situações de lixo interno mesmo. Novelas, por exemplo, que não tem nada a agregar na vida de uma mulher, onde os homens estão o tempo todo tratando essas mulheres como inferiores, como mulheres que não têm nenhum tipo de valor. E aí, queira ou não queira, quando você assiste a um programa desse, algumas situações vão entrando aí para o seu subconsciente, você vai absorvendo isso. E se isso de alguma maneira foi verdade para você ou para a sua família, aquilo começa a fazer ressonância. E essa ressonância vai fazer com que você haja de maneira contrária a si mesma. Então, se um homem numa novela qualquer falou que mulher não serve para nada, que mulher é inferior, que mulher é uma raça inferior, como eu já ouvi falar, você absorve aquilo e mesmo que você não entenda, não coloque em prática, ou até mesmo discorde, ou nem dê atenção no primeiro momento, aquilo vai ficar ali guardado como um registro aí nas suas caixinhas internas. Em algum momento, quando você passar por uma situação de dor, de conflito, vamos supor que você tem aí um namorado, um amigo, que coloca que ele é melhor do que você, se for uma expressão, por exemplo, que não é tão clara, ele coloca isso nas entrelinhas, subentendendo uma situação, você termina absorvendo aquilo e aceitando, porque dentro de você existe uma expressão, uma caixinha guardada, falando que sim, que a mulher é inferior ao homem. Então, tudo isso são coisas que a gente não tem essa percepção tão atenta. De perceber que muitas vezes estamos reacionando no automático porque tem muito lixo interno, tem muito lixo guardado em nós. E esse lixo precisa começar a sair, precisa entender o que tem guardado, precisa soltar, precisa liberar essas emoções para que você tenha escolhas melhores na sua vida e você pare de chamar conflitos para você. Pare de brigar com você mesma e tenha uma vida mais feliz. Então a ideia é que você libere uma parte desses conflitos. A partir disso, você vai lidar com essas questões e essas outras camadas de conflitos, de lixo, de sujeira, vão ser liberadas pouco a pouco, no seu tempo. E é importante que você entenda que você tem um tempo para isso. Não é para sair enlouquecidamente querendo limpar tudo, como se fosse limpar a casa, limpando todas as gavetas, limpando tudo, porque na verdade isso não é saudável. Então imagine que você está na sua casa e que você percebeu que o seu quarto está sujo, todo encardido, cheio de poeira, cheio de mofo, cheio de coisas ruins que até agora você não havia notado. Se você chega para limpar esse quarto de uma vez, limpando, retirando todo o pó, mexendo com produtos fortes, trazendo tudo ali de limpeza para aquele quarto, tudo de uma vez, você vai ficar intoxicada. Então aquela poeira do quarto vai subir, você vai começar a espirrar, vai começar a ter alergias, vai ser ruim. Aquele mofo vai ser insuportável para você. E ainda você vai ficar brigando com você mesma. Nossa,
Por que eu deixei meu quarto ficar desse jeito? Por que eu não percebi que minhas paredes estavam mofadas, que minhas gavetas tinham umidade, que a minha roupa estava estragando? Você começa a entrar em conflito com você mesma, brigando com você, achando que essa briga vai resolver alguma coisa. E não é isso. Você apenas precisa perceber aonde estão os conflitos, aonde está a sujeira, e começar a limpar pouco a pouco, para não se intoxicar, para permanecer no caminho. Porque é muito comum que quando a gente comece a mexer com essas circunstâncias, a gente começa a se sentir desgastada, a gente sente um dissabor, a gente não quer mexer, porque aquilo nos faz mal de alguma maneira. Entenda essa metáfora de mexer no quarto, no pó, no mofo, como uma maneira de ficar se contaminando. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar desconfortável, mas é necessário que a gente possa limpar essas gavetas. Então, como eu vou fazer isso? De uma maneira amorosa. Eu tenho um compromisso comigo mesma. Então eu vou olhar essas gavetas, esse quarto, esse chão, essas paredes, de uma maneira amorosa. Olhar e falar, ok, existe sujeira aqui sim. E eu vou começar a liberar essa sujeira desse quarto, a tratar as minhas emoções, a entender quais são os conflitos que eu guardei até esse momento, que eu não mexi, que eu não queria olhar, entender as minhas reações perante as situações que estão me tirando o equilíbrio. E muitas vezes você quer ter uma vida tranquila, amorosa, você está caminhando nesse caminho, mas não está conseguindo ficar firme. Por quê? Existe muito lixo guardado, existe muita desesperança em você, existe muita tensão. E tudo isso faz com que você perca sua energia. Perca sua energia para coisas que não são fundamentais. Então, esse desgaste energético traz um cansaço muito grande para você. E é necessário que você tenha coragem. Coragem para se enfrentar. Mas essa coragem não precisa ser se machucar, não. Essa coragem tem que vir armada de amor. Então, no primeiro momento, eu quero que você coloque a sua armadura de amor. E pode fantasiar essa armadura de amor. Você pode imaginar que na sua armadura tem flores, borboletas, que ela é colorida. Traga sua personalidade, perceba o que para você é bonito, o que para você é amoroso, é confortável. Então não vai poder ser uma armadura de ferro, vai ter que ser uma armadura aí com tecido bem gostoso, bem macio, com espumas, uma coisa bem gostosa, que você traga essa expressão de amor. E aí você vai se imaginar entrando nesse quarto seu, entrando nesse quarto, parando ali na porta. No primeiro momento, você vai observar como está a sua casa, trazendo os seus sentimentos nesse momento. Então, mexa um pouquinho aí no seu cardíaco, no seu timo, movimente aqui em movimentos circulares, abrindo um pouco o seu cardíaco, sentindo essas emoções, trazendo essa intuição, essa força feminina para esse trabalho. E você ir com o seu uniforme dourado, rosa, violeta, não importa qual cor que você escolheu, importa que ele seja amoroso. Vai começar a entrar nesse quarto, primeiro paradinha ali na porta do quarto, observando tudo que tem lá dentro. Você pode até fechar os olhos, pois todo o processo é intuitivo. E você vai observar esse quarto, olhando e observando cada parte. Relacionamentos, profissional, família, amigos, prosperidade, financeiro, saúde. Escolha apenas uma parte. Não vai querer olhar tudo de uma vez, é muita coisa.
Então, vamos supor que você escolhe olhar para esse quarto, olhando a parte dos seus relacionamentos, que para a maioria das pessoas é muito conturbado. São muitos sentimentos não compreendidos, muitas vezes autossabotagens, sentimentos de dor, tristeza por relacionamentos que não entregaram para você tudo o que você esperava. Então, comece a olhar um lugar só. Olhando, por exemplo, para esses relacionamentos, perceba quais foram os relacionamentos que passaram pela sua vida. Esses relacionamentos deixaram o que de lixo para você? Quais foram as tristezas, as mágoas, os medos, as situações que você não falou para outra pessoa e que ainda estão engasgadas em você? As situações que você gostaria de ter vivido, se relacionado melhor com essa pessoa e que não foi possível. As projeções, idealizações, ilusões que você tinha na sua mente e que você colocava para essa outra pessoa, mas que o outro não compreendia isso. Então foi entregando para você frustrações, medos, desconfianças. Comece a observar qual foi o lixo que ficou guardado dos seus relacionamentos. E se foram muitos relacionamentos, comece a separar. Hoje eu apenas vou olhar aqui o que o meu sentimento permite que eu olhe. Por isso é tão importante uma mulher sagrada trabalhar com a sua intuição. Perceber dentro do seu coração qual é o lixo que está mais na frente, quais são as situações que estão ali querendo sair, que já estão prontas para sair desse quarto. Então, quando a gente começa uma faxina, a gente vai limpar primeiro a parte que está mais superficial. O que está mais incrustado, que está com uma casca ali mais forte, que eu vou ter que esfregar de verdade, esse vou fazer depois, porque primeiro eu preciso tirar o que está mais na frente. Organizar os móveis, limpar o pó, perceber, abrir a janela. Então vamos abrir essa janela. Vamos deixar que o sol entre dentro desse quarto. E que você comece a notar aonde estão as sujeiras que primeiro devem sair desse quarto. Seja no relacionamento, seja na saúde, seja na profissão. Perceba aonde você quer mexer nesse momento. E essa limpeza será feita por você de uma maneira amorosa, sem se machucar. Isso não precisa ser lento, uma vida toda para tratar apenas um assunto. Não. Porque hoje você já tem um compromisso com você. Você já sabe quem você é. Você está buscando o melhor para você. E isso é fantástico, porque todas as vezes que nos colocamos de uma maneira amorosa, buscando a nossa libertação, todas as ferramentas chegam até nós. Então estamos numa energia de positividade, eu atraio mais positividade para mim. Então o universo ele é muito sábio. Assim como você, também é uma mulher sábia, sagrada. Entenda essa conexão com o universo, pois toda vez que você tem conflito e vive o conflito, você atrai mais conflito. Se você vive o amor, você atrai mais amor. Se você pede ao universo que você precisa de ferramentas para lidar com as questões que você não tem compreensão, não sabe como resolver, o universo vai entregar para você exatamente o que você precisa naquele momento. Então aceite. Aceite que você está vibrando e recebendo tudo o que tem chegado na sua vida. E se ainda não foram flores que estão chegando na sua vida, compreenda aonde está a sua atenção plena, aonde está a sua força, a sua energia. Será que a sua energia está vivendo os conflitos do passado e ainda se alimentando de dor e sofrimento e por isso ainda atrai esse sofrimento para você? Vamos querer nos libertar, soltar.
Entender essa mulher sagrada é tomar posse dessa energia. E tomar posse dessa energia é começar a liberar os conflitos, os temas que já são carta muito antiga aí na sua biblioteca, que você precisa retirar, limpar, soltar. Perceba no primeiro momento. Olhe esse quarto. Vamos trabalhar essas emoções apenas, num primeiro momento, como uma aceitação que há muita sujeira aí, que há muito conflito, que há questões que você ainda não olhou, mas que há uma necessidade latente do seu coração de observar, de trazer à tona, de revelar segredos, de ousar. Observe. Seja essa semana uma grande observadora de si mesma, sem sofrimento. Olhe para você com amor. Apenas observe. E se ainda isso for muito difícil para você, for muito dolorido, faça o seguinte exercício. Imagine que esse quarto é o quarto de uma terceira pessoa. Então, se você chama Filomena, coloque o nome desse quarto, do quarto da Daniela. Então, você vai observar o quarto da Daniela. Às vezes, quando a gente se afasta um pouco do problema, é mais fácil para lidar com ele. E isso não deve ser uma fuga, deve ser uma forma de você começar a aceitar que há muita sujeira nesse seu quarto interno. E você deve liberar para que você possa ser plena e feliz, para que você possa entrar em contato com a sua essência sagrada. E todas as mulheres são sagradas, todas elas têm o poder da energia em suas mãos. Mas quando há muita sujeira, quando há muito empecilho, quando há muitas pedras, muitos conflitos, estamos nos alimentando de guerra, estamos nos alimentando de sufocamento, essa mulher sagrada, essa essência divina fica muito escondida e não conseguimos entrar em conexão o tempo todo. Às vezes temos até um vislumbre, mas é muito pouco e você pode muito mais. Você é merecedora de muito mais. Então aceite esse merecimento de entrar em contato com a mulher que é você e comece a observar esses conflitos internos que estão aí dentro de você e precisam sair, precisam ser liberados para que outras energias possam entrar, para que você entre numa frequência de amor total. Então, no primeiro momento, observe e pare também de se alimentar de tudo que possa estar trazendo conflito, guerras internas, projeções de sofrimento. Pare de observar a dor. Comece a observar o belo, o lindo, para que você tenha isso também na sua vida, como uma frequência única de energia, uma frequência de amor que vai acolher você. Na próxima semana vamos falar um pouco mais sobre esse tema. Essa semana você tem que ser uma observadora, observar, atenta e entender que tudo isso deve ser de uma forma amorosa, pois você respeita a sua individualidade e entende que você é uma mulher sagrada. Gratidão por hoje. Eu sou Deise Aguilera e esse é o programa O Sagrado Feminino. Vocês podem encontrar mais material sobre o Sagrado Feminino através do meu blog, que é deiseaguilera.blogspot.com.br. E entrar em contato com mais informações para que você possa ter uma caminhada mais livre, mais gostosa e mais plena em direção a essa mulher merecedora que é você. Gratidão por hoje. Até semana que vem.
Desde cuya viene agüita serpenteando por las acequias en remolinos hacia nuestras vidas. Desde cuya viene agüita serpenteando por las acequias en remolinos hacia nuestras vidas. De cantar marinas y a la vez llorando, todas mis penas se acabaron, Pachamama está de fiesta. Una estrella